faz, né? Cada dia tem uma doença nova aí no mercado. Isso, e também muita desinformação. Você digita no Exato. Google que tem uma pinta, vai aparecer desde que você não tem nada até de que você vai morrer amanhã. É, o Google é péssimo para isso, né? Exatamente. Eu brinco que o doutor Google veio para confundir. Exato. Então, a gente está aqui para ajudar. Então, Show. assim, o meu trabalho é, com o meu conhecimento, eu filtrar as informações de forma clara e passar para os pais, né? Para as famílias conseguirem aí direcionar, né, o cuidado com os filhos. O melhor tratamento, né? E Uhum. eu acho que é isso mesmo, porque hoje todo mundo vai no Google ali e o Google não é médico, né? Então tem que passar pelo médico. Esse é o fundamental e primordial de tudo. Mas vamos começar do início. Vamos lá. Vamos lá. Como surgiu essa vontade de se tornar médica? Me conta o princípio de tudo. Na verdade, assim, na minha família, ninguém é médico, né? Então, eu não tenho uma coisa de histórico familiar na medicina nem nada. E eu não me decidi desde pequenininha. Apesar de gostar de cuidar, de gostar de pessoas, que é um pré-requisito importante na medicina, eu fui me decidir mais para o colegial. Eu sempre estudei em colégios pequenos e quando eu fui para o ensino médio, eu fui para o Objetivo. E lá eles têm feiras de ciências e eles incentivam muito essa parte de apresentação, ciência e tudo. E do primeiro para o segundo colegial, eu tive uma feira de ciências que o tema foi células-tronco. Show. Lá atrás. Então, assim, eu sou formada há 10 anos, então eu entrei na faculdade há mais tempo ainda, no colegial há mais tempo ainda. Então, lá eles já tinham botado esse tema pra gente estudar. E conforme eu fui estudando, praticamente do grupo, eu fiz sozinha o trabalho, porque eu gostei tanto que eu fui, né, buscando mais. E me fascinou a parte de regeneração, de tratamento com células-tronco. Então, eu gostei muito dessa área da ciência. Não necessariamente a medicina ainda, mas eu pensava em fazer, por exemplo, uma biomedicina, uma medicina, algo que eu pudesse mexer com essa parte de pesquisa, de ciência. Show. Aquele famoso adolescente sonhador. É, faz parte de todo adolescente, inclusive. E aí eu fui focando mais nessa área da saúde mesmo, né? Fui estudando. Quando eu terminei o colegial, eu prestei o vestibular. Eu prestei para medicina, eu também prestei para biomedicina, ciências físicas e biomoleculares. Nossa. Então, assim, eu abrangi uma parte aí interessante dessa parte de pesquisa, tudo. E, assim, eu consegui passar direto. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Show. Comecei medicina lá atrás, em 2008, né? Então, durante o curso também não tinha nada decidido de qual especialidade seguir. Eu simplesmente abri minha cabeça e fui recebendo toda a informação necessária e também fui participando de tudo que dava para eu conseguir definir, né? Ah, para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Que é um leque muito grande, né? Tem várias Exato. Eu possibilidades. brinco que eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria durante a faculdade eu já tinha bem definido. Aí o que eu queria era muita coisa. Então tem que ir afunilando durante todo o curso, né? Mas basicamente foi isso. Quando eu terminei a faculdade, né, eu tive bolsa na faculdade, eu não, né, tive que terminar a faculdade, tive que pagar meu curso. Então eu fui para um caminho que eu tive que trabalhar, eu não consegui continuar estudando, né? Porque para quem não sabe, na medicina é assim. A gente termina o curso, escolhe uma especialização, presta um concurso, passa nessa especialização, fica de 2 a 3 anos ali, trabalhando, recebendo uma bolsa simbólica. Então, né, não subsidia quase nenhum gasto. E É, aí, verdade. depois desses 3 anos, você pode dizer que você é especialista, sim. Então, como eu não tinha, né, como entrar direto na especialização, eu trabalhei. E durante o meu período de trabalho, que eu trabalhei 5 anos, eu defini que eu queria a área da pediatria. Show. E aí eu fui para pediatria, fiz o concurso, passei, fiz residência pelo SUS Campinas. Então eu passei em hospitais grandes como a Maternidade de Campinas, o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, a PUC de Campinas, né? Então assim, a especialização, praticamente você está imerso ali na vida prática, né? Então é uma parte muito importante da medicina. Porque você está ali dentro, você praticamente mora, chama residência. Então eu fiz residência. Realmente mora no hospital, né? Exatamente. Eu fiz residência em pediatria. É uma carga horária de 60 a 100 horas semanais. É Então, forte. assim, é muita coisa. Então, você tem que entrar com a cabeça ali e tem que se dedicar mais do que 100%, eu brinco, né? Então, minha trajetória até chegar na pediatria foi essa, né? Eu terminei pediatria,
comecei a atender pronto-socorro, consultas de puericultura, que é aquele acompanhamento mensal da criança, do desenvolvimento, do crescimento, da nutrição, comportamento, toda essa parte global mesmo de desenvolvimento infantil. E aí eu notei que faltava um olhar mais acolhedor para aquelas crianças com alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que são o autismo, o TDAH, entendeu? Também crianças que já começaram a desenvolver pós-pandemia um quadro de ansiedade, Isso tá em depressão. alta, né? Acho que a Aumentando população muito. geral, né? Sim, é assim, a gente fala que daqui 30, 40 anos vai ser a doença do momento, né? Mas assim, tá crescendo muito e parece que na parte infantil ainda falta muito profissional capacitado, né? A gente entende muito já do que são esses distúrbios no adulto. Mas na parte infantil ainda falta. Então, o que acontece? Tem os psiquiatras, aqueles médicos que atendem normalmente adultos e que estenderam o atendimento para criança, Certo. né? Só que eu tenho uma visão da pediatria. É diferente, né? Exato. Então, eu achei importante entrar numa pós-graduação. A gente nunca para, né? Eu brinco até falando com meu marido que o médico, quando ele para de estudar, é porque acabou a carreira. A gente nunca para. É uma evolução contínua. Né? Exato. E tem que estar sempre se atualizando. A gente não pode parar no tempo, É né? verdade. Então, assim, as condutas que o meu pediatra tomava há mais ou menos uns 25 anos, 30 anos atrás, já mudaram. Não que lá tivesse errado, mas a medicina já evoluiu muito. A gente tem que evolução é evoluir constante. junto. Exatamente. E aí, então, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência pelo Einstein e eu termino ano que vem. Show. Então, aqui está a minha trajetória por enquanto, né? Porque eu brinco que a Sensacional. gente vai, né? Com certeza, a evolução vai trazer novas realidades aí no futuro. Exatamente. E conta uma coisa, a faculdade de medicina não é algo fácil. Não. Pelo contrário, é uma das mais difíceis que existem, né? Eu brinco que o fácil é entrar. O difícil é fazer e terminar. Se manter ali e concluir. Exatamente, entendeu? Não que seja muito fácil entrar, né? Mas assim, o pessoal acha que o vestibular é o mais difícil e tudo. Realmente, é um vestibular diferenciado, né? Relacionado aos outros cursos ali, a peneira que você faz. Tanto que existe o vestibular e o vestibular para a medicina. Já é outra prova diferente. Então, assim, mas a parte de entrar é uma parte. Medicina são 6 anos, né? O curso da medicina é uma carga horária... É para você já acostumar com o tanto que você vai trabalhar, né? Eu brinco que, assim, não tem como, se você não passar por aquilo, você saber como vai ser. Então, eu tive... É período integral, das 7h30 até as 18 horas. Tive aulas de sábado de monitoria, de prática de anatomia. Então, assim, não acaba quando termina, eu brinco, né? Então, você tem aula das 7h30 às 18, só que horário você vai estudar aquele conteúdo? À noite. Vai ficar a vida à disposição Exato, desse... Você vai ter que fixar aquele conteúdo em algum momento. Exato. Que hora você vai praticar no fim de semana? Então, assim, é o tempo todo. E desde então, você abre mão de momentos familiares e de festas e amigos para você se focar ali na sua carreira, né? Então, a gente já aprende isso durante a faculdade, né? Então, assim, vai ter festa de alguém da família. Putz, mas é o fim de semana que eu tenho que estudar para a prova. Eu não posso perder tempo, porque eu tenho aula integral. Então, eu já deixei de ir em festas familiares, em encontros, e reunião de amigo. Então, assim, é uma coisa que você tem que se dedicar muito. É uma né? entrega integral nisso. Né? Exatamente. É o tempo todo. E aí, a faculdade te prepara, mas não 100% para aquilo que vai vir na residência, que é mais ainda puxado. E a residência é a vivência de tudo que você aprendeu e colocar em prática. Exatamente, é muito puxado. Então, por exemplo, no final da faculdade a gente tem 2 anos de período prático, só prático. Então, os primeiros 4 anos é teoria, você vai aprendendo tudo ali para solidificar o seu conhecimento. E nos últimos 2 anos você vai para o hospital, né? Então, você vai acompanhar atendimento, você vai acompanhar os plantões, você vai aprender direto ali no campo de trabalho. E também a gente tinha a apresentação dos seminários, que é para solidificar aquele conhecimento. Então, são os últimos 2 anos, e na minha faculdade foi bem puxado. A gente tinha plantões, por exemplo, na ginecologia e obstetrícia, de 30 horas, como aluno, né? Puxado. E se a gente reclamasse, era assim, você acha que você vai trabalhar como quando você se formar? Você entendeu? É, de plantão. É verdade. Né? Basicamente é isso. E aí, quando você entra na residência, também é aquela história. É a carga horária que te dão, você não tem escolha. Né? Então, assim, essa é a sua escala, você vai pegar.
Era 2 ou 3 fins de semana por mês que eu estava de plantão o tempo todo. Eu tinha um fim de semana de folga, tirando todos os dias da semana. O famoso pós-plantão, né, que é um direito recente, que antes o pessoal da residência não tinha esse direito, mas a gente foi adquirindo alguns direitos ali, que é o quê? Se você faz um plantão mais do que 24 horas, você tem direito a pelo menos 12 horas de descanso. Eu dou risada, porque assim, parece muito, né? Mas se você for pensar, não é tanta coisa assim, entendeu? E também mudou a lei de que a gente não pode fazer mais do que 30 horas de plantão durante a residência. Uma carga horária semanal que não pode ultrapassar muito ali, agora. Depois que eu terminei a residência, né? Eu brinco que quando eu chego, a festa já acabou, porque a minha residência, a carga horária foi bem puxada. Quando eu terminei, eles estipularam que a carga horária máxima semanal giraria em torno de 60 horas semanais, né? Aí eu brinco que na minha residência era 100 horas semanais em alguns estágios. Bem quando você acabou. Quando eu acabei, mudou tudo isso. Assim. Não adiantou nada. Nada. Mas então é praticamente isso. A faculdade não é fácil, você vai viver a residência ali, não é fácil. Tem médicos que optam por não fazer a residência, caminho que cada um vai seguir, porém, é muito importante essa vivência prática. Eu acho que isso muda muito a nossa cabeça, porque você está realmente vivendo aquilo. Exato. Né? Não está só lendo e tentando aplicar. Não, você está ali, você está vivendo, você faz uma intervenção e você vê qual caminho que deu certo, qual caminho que não deu, por que deu errado. Você consegue mudar no meio do caminho e não só ficar lendo o que poderia ter acontecido ou não. A prática é fundamental, né? Em todos os segmentos, ainda mais na medicina. Exatamente. Então, eu acho que é essa a parte da medicina que a gente fala. E também, assim, é muito gostoso para quem gosta. Não tem que ter o dom, né? Eu não sei se é o dom é a palavra certa, mas você tem que gostar de gente. Eu acho que é um pré-requisito da medicina você gostar de gente, Sim. né? Então, tem algumas condutas aí que a gente acaba vendo que você fala, cara, será que essa pessoa devia estar aí? Né? Mas, assim, tem que gostar de gente. Porque se você não gosta de gente, não faz sentido. Porque, por exemplo, assim, eu faço um tratamento para um paciente visando ver a melhora daquele paciente. Sim. Entendeu? Eu não faço um tratamento porque eu fui paga para fazer, né? O pagamento é consequência, mas eu faço para visar a melhora. Então, assim, as mães que acabam acompanhando, né, os filhos comigo, elas sabem que eu passei um tratamento, daqui a pouco eu tô ali no WhatsApp. E aí, melhorou? Conta como é que tá, como estão os Tem um sintomas. acompanhamento Exato, real, né? Exatamente. Então, eu me importo, eu me interesso, né? Não dá para generalizar, mas eu acho que, assim, um pré-requisito é gostar de gente. Não tem como, e principalmente na pediatria, né, que você tem que ter aquele contato mais próximo, você tem que ter uma paciência, um jeito de lidar diferente, você fazer isso não gostando de gente. E aí são pacientes bem mais delicados do que os adultos, né? Também, mas assim, não tanto. Eu acho que a gente tem pontos de vistas aí, né? Porque eu trabalhei 5 anos com adulto, eu atendi adulto por 5 anos antes de fazer a minha especialização. E o que você nota, por exemplo, no adulto, é que é aquela questão, assim, até meio polêmica isso que eu vou falar. Dependendo do jeito que você fala, você ofende. Tem a interpretação da pessoa, né? Exato. Então, por exemplo, você pega e fala assim, eu atendi um postinho de saúde, paciente hipertenso, diabético, obeso, com a síndrome metabólica completa. Você pega e fala, mas não, você tem que vir aqui e se cuidar. Vamos parar de fazer isso, porque senão só vai complicar. E se você é firme, de repente aquela pessoa vai falar, opa, olha o jeito que tá falando comigo e tudo. Com a criança não tem isso. A criança já é muito sincera. A criança já é muito direta. É verdade. E você tem que se fazer entender. Então, você não consegue fazer um floreio, né? Então, é assim, se comer doce, vai dar cárie, vai dar dor de barriga, você vai passar mal. Eu não vou fazer todo aquele floreio para explicar por que o doce faz mal. Entendeu? Não, e o adulto ele sabe, né? Mas ele é teimoso. Só que na pediatria a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Porque o adulto ele já entende que ele vai lá, vai ser examinado, vai sair e vai acabar a consulta. A criança, às vezes, não tá nesse feeling. E você vai pegar a criança, vai forçar, vai sentar ela na maca, você vai pegar e vai fazer o quê? Não, vamos tentar aquele traquejo, aquela sensibilidade para conquistar ali o público, né? E a criança entra em choque, né? Fica apavorada. Exatamente. Tá cheio de criança que morre de medo de médico, né? Tem criança que tem medo de médico, então. Começa a chorar, é complicado. Realmente tem que ter um feeling bem legal aí pra Tem que ter esse manejo. Isso. E eu até falo para as mães, mãe, não adianta você botar ele aqui na maca, eu começar a examinar chorando,
Porque como é que eu vou escutar alguma coisa aqui? Nem dá, né? Você entendeu? Ele vai estar se debatendo, eu vou querer ver a boquinha dele, a garganta, ele vai se mexer, vai machucar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse manejo. E também pensando nisso, foi quando eu terminei a pediatria, eu comecei a fazer o quê? Atendimentos domiciliares. Para essas crianças que têm o medo do médico, Que né? é bem mais confortável para a criança. A criança está no ambiente dela, entendeu? Eu sou uma visita. Eu chego lá, eu sento no sofá, eu pego o brinquedo, eu vou conversando. É um outro ritmo de consulta. Bem legal. Exatamente. Então, assim, tem mães que falam, nossa, doutora, é isso, não volto mais para levar meu filho em consultório. E tem vários fatores, né, da consulta domiciliar, assim, eu sou fã, eu sou suspeita para falar, mas, por exemplo, você está no conforto da sua casa. Se o médico eventualmente atrasa porque acontece, você está esperando dentro de casa. É verdade. Você não está numa sala de espera cheia de gente possivelmente contaminada com alguma outra doença. Você não se preocupou em sair de carro, parar no estacionamento, levar um monte de coisa, esquecer de levar a carteirinha para consulta, já está tudo ali, né? Então, assim, eu sou muito fã e isso aumentou muito durante a pandemia, porque daí realmente as mães não queriam sair com as crianças. E aí foi difundindo esse tipo de atendimento e que eu gosto muito de fazer, porque eu tô vendo aquele ambiente, eu já consigo intervir ali também. Né? Então, por exemplo, a criança é alérgica, tá tendo crises e crises. Poxa, eu vou olhar ali e vou falar, tá vendo esse tapete aqui? Melhor não tá aqui. Olha quanto bichinho de pelúcia na cama dessa criança. Melhor a gente higienizar, tirar, diminuir a quantidade, trocar os bichinhos de pelúcia por alguma outra coisa que ela queira dormir junto, que não vai dar tanta alergia. Então, assim, você já consegue identificar alguns fatores ambientais Sensacional. e de comportamento familiar. E muitas vezes é o foco do problema. Exatamente. Então, a criança está com tal comportamento, mas, poxa, eu estou observando que o comportamento familiar está predispondo aquela criança a ter esse comportamento. Eu brinco que o diagnóstico na pediatria não é só da criança, é da família. Porque a criança, ela não decide nada até determinada idade. É verdade. Quem está decidindo ali são os pais, né? Eu até brinco, só come besteira. Tá, mãe, mas quem compra besteira? Quem comprou? Quem compra Quem aquela deu? besteira? Exatamente. Então, tem todo um trabalho a fazer. O pediatra não é o médico só da criança. Ele é o médico daquela família. É verdade, Né? é muito mais complexo. É quase um casamento. Eu falo para as mães, né? Ó, a gente praticamente é um casamento. Porque no apuro você vai me mandar uma mensagem e se eu estiver disponível, eu vou ali responder. Você tem que ter esse vínculo, você tem que ter essa relação de confiança. Não dá para você passar num pediatra que você não confia. Entendeu? Porque daí você não vai confiar, você vai querer passar em outro. Pedir uma segunda opinião. Conheço pacientes que têm 2 pediatras, por exemplo, e cada pediatra fala uma coisa, e o que a mãe faz? Fica perdida. Então, tem que ter um vínculo, você tem que estabelecer essa confiança, esse relacionamento, esse quase casamento, né? É fundamental, é extremamente mais abrangente do que a gente imagina, né? Exatamente. A Porque, gente por trata exemplo, a família, né? o adulto vai no hospital, não tem o WhatsApp para mandar depois, na maioria das vezes. Não tem. É aquilo ali, acabou. Tá com problema, volta pro hospital de novo. Exato. Ou mesmo numa consulta com o seu médico. Aí eu vou no meu cardiologista. Poxa, ele não vai deixar o WhatsApp com você para você falar assim, olha, eu tô aqui na churrascaria, eu posso comer tal coisa. Ah, de jeito nenhum. Eu recebo milhares de mensagens. Olha, foto de fralda, tá normal assim? Entendeu? Ai, Nossa, olha... a galeria do celular deve ser uma beleza. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que ir apagando ou não deixar para baixar assim automático, entendeu? Ai, foto a criança vomitou, foto no chão, assim. Nossa. Eu recebo de tudo, entendeu? E eu entendo que as mães estão preocupadas ali. Aquela questão de mãe de primeira viagem, por exemplo. Qualquer Aí coisinha é que complicado. acontece, vem e me manda uma mensagem. Poxa, vamos acalmar, né, essa mãe. Eu acho que, assim, é um trabalho por fora da consulta que muitas mães não entendem isso como trabalho, mas é. Né? Então, a gente tem que deixar claro que, assim, o momento que eu tô respondendo as mensagens no WhatsApp, eu tô trabalhando. Ah, com certeza. Né? Tá à disposição. Eu tive que parar de ficar com a minha filha, de parar de conversar com meu marido, eu tive que parar de repente, assistir uma série que eu tô lá no meu momento de lazer e pensar. Sim. Porque não é automático, muitas vezes. Então, muitas vezes, as mães vão me mandar queixa, eu vou estar ali, entendeu? E parar, pensar, raciocinar, um raciocínio clínico. É o meu trabalho. Ali também. Apesar de o WhatsApp confundir muito as coisas na cabeça das pessoas, ali é um trabalho. Com certeza. Né? Então, assim, eu brinco que o pediatra é o que se estende mais o trabalho fora da consulta. Realmente. Né? Então, a gente estende muito, né? E os ginecologistas também, né? Porque eles acabam tendo que ficar disponíveis para o parto. Nossa, é verdade. Exatamente. Mas, assim, o pediatra tem que ter esse manejo, né? Muitos pediatras nem passam WhatsApp. Entendeu? Pra não ter esse... Graças a Deus, as famílias que eu acompanho são famílias muito queridas
e que me mandam mensagens pertinentes nos momentos pertinentes, entendeu? Agora, tem pessoas que nem passam WhatsApp porque realmente o pessoal perde a mão ali. Você entendeu? Qualquer coisinha tá ali mandando mensagem e não entendendo aquilo como um trabalho, né? Como praticamente se fosse um amigo que tá te dando uma dica ali, ó, pega o caminho tal, vira ali, beleza. Realmente. Tem gente que vai confundir as coisas, né? Não Exatamente. é normal. Isso aí é do ser humano. Não, é completamente normal. A gente tem que ir guiando ali. Exato. Exato. Tem que ter o manejo do negócio, né? Exatamente. Realmente é uma profissão que não tem limites, né? Uhum. O negócio é extremamente abrangente. Eu brinco com a mãe dos pacientes, eu falo assim, ó, meu WhatsApp tá disponível para vocês, mas eu durmo, eu como, eu brinco com a minha Eu sou um filha. ser humano também. Exato, então vai ter momentos que eu não vou responder, Claro. entendeu? Eu não tenho como estar 24 horas disponível, entendeu? Então, tem mensagens automáticas que eu deixo. Se é urgente, não espera minha resposta, vai pro hospital, né? Ou me liga. Ah, é uma dúvida muito urgente que eu acho que não precisa de hospital, talvez me ligue dentro do horário normal. Sim, Ok. ali às 3 horas da manhã, né? Exatamente, exatamente. Sensacional. Fala uma coisa, qual foi a maior dificuldade que você teve na faculdade? Que você vê, assim, que foi algo que, não sei, muitas vezes a gente pega uma matéria ali que fala, putz, esse negócio não dá pra mim. Eu acho que das matérias básicas foi bioquímica e biofísica, porque são muitos processos químicos e biológicos que você tem que entender uma cascata, senão você não entende o processo final. Entendi. E na cabeça, e a gente aprende isso no primeiro ano de faculdade, então na cabeça daquela... Começa bem, já. daquela criança adolescente que tá entrando ali, porque eu entrei com 17, você fala, caramba, que mundo é esse? Né? Meio que você não tem uma maturidade ali de matéria mesmo para lidar com aquilo. Então, assim, você vai quebrando a cabeça até conseguir. Então, das matérias básicas, eu acho que isso foi o que eu lidei. E aí, consequente a isso, a gente precisa de muita bioquímica para entender o quê? Farmacologia, como que as medicações agem. Entendi. Então, Que é também chegou ali na extremamente farmacologia, eu tinha que ficar voltando na bioquímica, voltando. E das cadeiras maiores, assim, das cadeiras clínicas que a gente pode dizer, eu acho que oftalmologia é um mundo à parte. Porque é muita física, muita refração de luz, é muita coisa diferente do que você vê no dia a dia, entendeu? Entendi. Então, eu acho que essas matérias, em termos de achar difícil, foi o que eu achei mais difícil, né? Durante o internato, por exemplo, a prática, eu achava mais complicado, por exemplo, a ortopedia, que também é outro mundo. Os ortopedistas que me desculpem, mas eu brinco que são outros médicos diferentes da gente, porque os caras, eles já têm que ser mais brutos mesmo. E é outra maneira de lidar ali com o dia a dia. E também é diferente. É diferente, por exemplo, para um pediatra, que é tudo fofinho. Não, com certeza. Que fala mãezinha, entendeu? Comidinha. É verdade. E aí você chega naquele mundo da ortopedia, os caras... Eu vi um vídeo de um ortopedista tirando uma haste intramedular na marretada. Falei, nossa. Mas é sangue para todo lado, gente. Então, Sinistro assim, o negócio. no internato a gente tem que acompanhar essas cirurgias, e são cirurgias de muitas horas. Então, assim, o cara tem que ter um preparo físico, tem que ser bruto. Eu brinco aqui, assim, ele não é bruto à toa, entendeu? Ele É tem que ser, necessário. porque, assim, você tá lá, você só escuta o que, né? Você brinca que é a marcenaria da medicina, porque é martelo, é serra, você entendeu? verdade. Ali os instrumentos são muito similares, entendeu? É bruto o negócio. Sim, sim. E assim, um caso que você tenha que se tornou uma referência, assim, algo que realmente marcou na sua vida. Então, aí a gente também vai entrar num assunto polêmico do momento, que é o aborto, né? Mas durante o internato na faculdade ainda, eu estava no plantão, junto com o ginecologista, e chegou duas adolescentes, praticamente adolescentes, 18, 19 anos ali. Uma com uma gravidez super desejada, planejada, ela já tinha casado, tudo, né? E ela estava grávida e estava abortando espontaneamente. Putz. E chorando muito, e muito triste, muito chateada. E logo junto chegou uma outra adolescente que estava provocando o aborto. Putz. Elas estavam na maca, uma do lado da outra. Você entendeu? E aí, como é que você lida com tudo isso, né? Então, assim, isso me marcou muito, porque eu tava vendo ali 2 pontos de vista diferentes. Poxa, uma tava querendo tanto e tava abortando. E tava perdendo aquilo que ela queria tanto. E a outra tava provocando um aborto.
E as duas estavam uma do lado da outra. Nossa. As duas sentiam dores de parto, né? Porque o aborto você acaba sentindo, né? As dores de parto, tudo. Só que eram situações diferentes. E, assim, é importante essa prática para você ver como que os seus chefes e os médicos mais experientes lidam com isso. E observando a gente aprende, né? Então, isso me marcou demais, né? Então, assim, eu lembro claramente, assim, desse momento que botou uma do lado da outra ali, a maca, uma do ladinho da outra, né? O Hospital do SUS, você não tem divisão de quarto. Chegou, você vai botando ali. E aí, a gente via, assim, que o marido da que estava abortando espontaneamente, super aflito, tudo. A outra menina chegou sozinha, né? Não estava amparada por ninguém. A que provocou o aborto simplesmente estava ali esperando o bebê. Concluir o que ela Exato. queria. E aí, ao mesmo tempo, essa menina percebeu esse movimento, que estava perdendo o filho, tudo. E quando tudo acabou, que a gente foi conversar, né? Ela perguntava por quê? Por que eu quero tanto e não consigo? Por que quem não quer... Afeto Exato. psicológico absurdamente. E aí, você não tem o que responder. Quais são os porquês? Você não tem, né? Não Então, existe, assim, né? isso realmente marcou na minha cabeça. E aí, a gente entra toda nessa questão que está sendo discutida de aborto, né? Então, até que momento, a partir de que momento que a gente considera que tem uma vida, que não tem. Então, tudo isso é uma questão muito sensível. E eu acho que isso tinha que ser definido por médicos, não pela política. Exatamente. Não faz o menor sentido. Exatamente. Entendeu? E ainda mais no nosso país, né? Aí complica. Mas no nosso país a gente mistura tudo com política, né? Não tem jeito. Não, e assim, é engraçado que aqui os especialistas de política são blogueiros, influencers, nada a ver, não entendem nada. Exatamente. Mas estão falando asneira por aí. Uhum. Mas é complicado. E agora o inverso, né? Tipo, um caso, algum fator que te deu muito orgulho, que você falou, nossa, esse sim. Deixa eu lembrar, porque tem tanta coisa, né, que a gente vive e que a gente vai percebendo. Mas, por exemplo, assim, eu lembro que eu estava no hospital, atendendo pediatria já, e era uma criança extremamente difícil de ser consultada, né? Era uma criança que já tinha um diagnóstico de autismo e ela não deixava nenhum médico chegar, né? O espectro autista tem várias peculiaridades. Né? Exato, são vários níveis. Tem crianças que não toleram nem o toque, né? Que tem uma sensibilidade sensorial maior. Você tem que saber manejar, como tudo na pediatria, mas assim, tem coisas que são um pouco mais sensíveis ali. E essa criança não deixava ninguém chegar, não conseguia, né? Meio que a consulta era aquela consulta que quase se amarrava a criança para examinar e tudo. E eu lembro que essa mãe, inclusive hoje acompanha a filhinha comigo, né? Mas eu lembro que essa mãe chegou já super insegura, né? Você já vê que a mãe já chega meio que dando 1000 desculpas por ter um filho no espectro, que não é certo ela chegar dando desculpa. Ai, olha, desculpa, ela é autista, ela não deixa. Não precisa, entendeu? Então, assim, essa criança era super difícil de ser examinada, então ela já chegou explicando isso pra mim. E eu percebendo naquela aflição, eu sou mãe também, então a gente consegue acolher um pouco melhor. Eu fui manejando essa criança diferente, entendeu? Eu não falei, senta na maca que a gente vai examinar, entendeu? Então, eu fui mostrando meus instrumentos de trabalho, meu estetoscópio, deixei ela pegar, deixei ela sentir, Legal. deixei ela saber para que servia, entendeu? Naquela curiosidade dela de 2 anos e pouquinho, né? Que também você não vai explicar Extremamente coisas curiosa. complexas, né? Mas ela tem que entender o funcionamento. E eu falei assim, você não quer subir? Você sabe subir sozinha aqui na maca? Você quer que a tia coloque, que a mãe coloca? Ela foi subindo sozinha, segurando. Eu consegui examinar. Claro, teve alguns momentos de agitação. E depois, no final, assim, a mãe pegou na minha mãe e falou assim, olha, é a primeira vez que eu levo ela em um hospital. E que um médico, em tão pouco tempo, consegue entrar no mundo dela para examinar. E com o olhinho cheio de lágrima dessa mãe, né? Então, assim, eu como mãe me emocionei muito. É uma coisa, assim, que eu falo que faz a diferença, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, não adianta eu examinar o seu filho gritando, chorando, entendeu? Que exame vai ser esse? Eu vou conseguir perceber o quê? Uma ausculta cardíaca? Eu vou conseguir perceber alguma coisa com o seu filho gritando? Uma respiração? Que respiração que vai ter com o seu filho chorando? É verdade. Então, a gente tem que ter esse manejo. E, assim, na hora que ela falou isso, que me acendeu essa luzinha. Eu falei, gente, olha, realmente, né? A gente escuta tanta criança. Tem criança que faz o chororô com o médico por vários motivos. Tem medo de médico, por exemplo. Exato. Mas, por exemplo, nesse caso dessas crianças... Então, assim, ela ali me ensinou a também lidar com todas as outras que estavam também inseguras. Não só do espectro autista. Mas, então,
eu comecei a ter um manejo, assim, de consulta muito diferente a partir dali com todas as outras crianças, entendeu? Eu já não gostava de fazer uma consulta à força, né? Usar esse termo, assim. Mas, assim, eu percebi que com ela eu conseguiria trazer o que eu fiz no atendimento com ela com as outras. Até hoje eu acompanho, né? Essa criança já tá com 5 anos já. Show. Então, no começo também as consultas domiciliares era difícil. Eu chegava, ela saía correndo, eu não queria ficar. Mas, assim, agora ela vem, me recebe, ela pega o esteto, ela põe no lugar, tudo certo. Eu pego o palito, ela já abre a boca. Então, assim, super tranquilo agora. Mas a gente tem que ter a paciência, a gente tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Então, assim, eu me orgulho porque foi simples. Então, nessa simplicidade, eu percebi que eu realmente consegui acalmar o coração daquela mãe que, por exemplo, não, o problema não tá na sua criança, entendeu? A gente tem que saber Sim. lidar. E ela deve ter passado por várias Exato. situações ruins. Para ela Né? pegar e me falar com o olhinho cheio de lágrima, Exato. olha, você foi a primeira que ela não gritou, não chorou e tudo mais. Então, assim, né, tipo, de mãe para mãe a gente acaba sentindo isso, né? E o fato de você ser mãe também ajuda pra caramba, né? Ajuda, né? Porque eu falo que é um curso intensivo de pediatria que eu tenho em casa. É verdade. Que o meu plantão mais cansativo é quando eu tô em casa, na verdade, porque ali é full time. É verdade. Né? Nessa parte de atendimentos e tudo mais, teve realmente esse caso. E os seus pacientes, eles são bem difundidos, né? São várias crianças ou tem um segmento específico? Não, não tem. Como a gente faz essa consulta domiciliar em puericultura, que é sobre desenvolvimento infantil e comportamento, então eu pego crianças desde que nasceram até crianças maiores, que estão ali entrando na puberdade, tem toda uma peculiaridade, que estão sendo alfabetizadas. Então, assim, a gente vai acompanhar o desenvolvimento ali o tempo todo. Eu vou estar ali, é o que eu falo, é praticamente um casamento. Então, tem bebês que eu acompanho desde que nasceram, que as mães vieram me procurar grávidas e falaram, ó, eu quero que você acompanhe desde a primeira consulta. E eu faço desde a primeira consulta, a gente vai vendo o desenvolvimento. Então, eu acho que agora o que é muito importante a gente frisar é o seguinte, né, virou uma máxima há um tempo de que cada criança tem o seu tempo. Ok. Mas dentro dos limites estabelecidos, eu que acompanho o desenvolvimento infantil, é muito importante saber. Cada criança tem seu tempo, mas uma criança que com 2 anos não fala nada tem que ser investigada, por exemplo. Você vai esperar até quando para aquela criança começar a falar? Pode ser um atraso de fala simples, mas pode estar querendo indicar outras coisas maiores neurológicas ali pra gente, né? Então, cada criança tem seu tempo dentro daquele período esperado. A criança precisa falar as primeiras palavras em torno de 1 ano. Mas quer dizer que com 12 meses, se ela não falou, tem algum problema? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que até 12 meses, se ela realmente nem balbucia, a gente tem que ligar o alerta e prestar mais atenção, acompanhar mais de perto. Eu faria uma consulta dali 2 meses, eu vou aproximar essa consulta para daqui a 1 mês. Entendeu? É igual lá no comecinho do desenvolvimento, o bebezinho que acabou de nascer. Tá ganhando peso, tá tudo bem? A gente consegue espaçar essa consulta. Poxa, não ganhou peso? Vamos trazer essa consulta para mais perto. A gente vai ter que ver por que não tá ganhando peso. É a amamentação? Vai trocar? Vai estimular a amamentação? Vai fazer uma consultoria? Vai passar uma fórmula? Por que não tá ganhando peso? Então, a gente tem que aproximar. Então, assim, cada criança é particular no desenvolvimento, mas a gente tem que saber quais são os marcos desse desenvolvimento para saber quando intervir, quando procurar ajuda e tudo. Então, eu falo para a mãe, seu filho tem um atraso de fala, pode ser só isso. Mas se você entrar com uma fono agora, um acompanhamento de fonoaudiologia, ele vai desenvolver essa fala muito melhor do que se você ficar esperando ele começar a falar por conta própria e tentar em casa. Evoluir mais fácil. Exato. Então, nessa parte de desenvolvimento, e isso até chegar na puberdade, adolescência, tem algumas coisas que a gente espera, até da puberdade. Poxa, existe a puberdade precoce, onde a criança entra na puberdade antes do tempo. A gente tem que intervir. Isso se dá por hormônios da alimentação? Tem muitos fatores. Então, assim, tá cada vez mais crianças entrando na puberdade precoce. A gente imagina que seja por alteração hormonal, mas também tem fatores de exposição. A criança que é exposta a conteúdo adulto, a criança que é exposta ali num ambiente também, né, é um eixo cerebral que estimula a produção hormonal. Então, assim, tem também os disruptores endócrinos que estão em alta aí no momento, né? Se falam muito deles agora, que também pode desencadear uma puberdade precoce, porque os disruptores, eles desregulam o nosso eixo hormonal. Então, se você, por exemplo, num organismo formado como o meu, se eu uso um disruptor,
para fazer alguma desregulação, demora muito. Uma criança está com o corpo aberto para receber qualquer substância que você colocar ali. Então, se você usa algum disruptor ali, vai causar dano muito mais rápido. E pode ser um dano muito mais intenso. Então, tem disruptores que causam, sim, a puberdade precoce. Tem alguns disruptores que já foram relacionados a uma obesidade, por exemplo, infertilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre falo que tudo é equilíbrio. A gente não vai conseguir colocar nossos filhos numa bolha. É verdade. Né? Eu vou proteger de tudo, não vou usar nada que tenha isso, eu vou ler todos os rótulos. A gente ia viver para isso e ainda não ia dar tempo. Não dá. Vai ter que Entendeu? plantar alimentação em casa. Né? Mas são as escolhas conscientes, né? Então, assim, se eu já sei que um produto é bom e não tem disruptor, eu vou só comprar dele. Sim. Não vou nem pesquisar de outro. Se eu sei que um alimento faz mal, eu vou deixar de, né? Então, assim, são várias coisas que a gente pode pensar em pequenas escolhas do dia a dia que a gente consegue escolher o menos pior. Entendeu? Porque ultimamente até respirar tá fazendo mal, né? Com o tempo que a gente tá aí Mas hoje em dia essas queimadas aí... Exatamente. Então, a gente tem que ter umas escolhas conscientes, sem neurose, né? Eu brinco que é assim, porque tem gente que fica neurótica e também não vai nem beber uma água, vai ver o que tem na garrafa. Então, fica complicado. Mas, assim, eu acho que é por isso que a informação é importante. Você tem que saber que existe. E você tem que saber o que fazer para melhorar aquilo. E, a partir daí, como que você vai usar isso no seu dia a dia, entendeu? Sim. E fala uma coisa... A gente acompanha que em cada momento surgem novas preocupações em relação a doenças, virose e tudo mais. A gente saiu de uma pandemia absurda e tem outras viroses aí, outros problemas, Surtos, né? Uhum. Acontecendo. O que tá rolando hoje? Na verdade, eu brinco, né? Eu falo com as mães dos meus pacientes que a mãe e a pediatra não tem um minuto de paz, né? Porque cada hora surgindo alguma coisa. E a criança, por ir na escola e ter contato com muitas outras crianças, difunde isso muito mais rápido, né? E, assim, a gente não tem que ter a ilusão de que tem uma higiene absoluta dentro de uma escola. Não As tem. crianças pequenas vão pegar chupeta uma da boca da outra, A entendeu? criança põe a mão no chão, Vão põe na dividir boca. garrafinha, vão se lamber, se morder. Então, assim... A gente sabe que ali é um ambiente que vai difundir as viroses e as infecções muito mais rápido. Então, na pediatria, a gente sente esses surtos muito mais do que nos adultos até. Mas, agora, no momento, né, a gente está tendo essas crises respiratórias por conta do ar, né? Tá péssimo isso. Então, as crianças que já têm algum problema respiratório tá entrando em crise asmática de rinite, tosse, uma tosse que não acaba nunca, que faz aniversário, sai de uma tosse e já entra na outra, já entra na outra. Teve um período esse ano que a gente estava tendo as pneumonias atípicas, que o pessoal difundiu aí como pneumonia silenciosa. Mas é muito importante saber que ela não é silenciosa, tá, gente? Porque se em algum momento você foi procurar pronto-socorro por uma tosse, a tosse já é um sinal de pneumonia, né? Então, assim, silenciosa dá a entender que a criança estava bem, correndo, pulando, comendo, não estava acontecendo nada. Eu levei no hospital só para o médico olhar e dar uma pneumonia. Não é dessa forma. Algum sinal vinha tendo, só que não eram os sinais clássicos da pneumonia. Então, eu estava atendendo muitos casos dessas pneumonias que... por exemplo, o sintoma principal nem era tosse. Era uma febre, uma tosse mais fraquinha, uma dor abdominal e vômito. Você vai pensar em um outro quadro, né? Uma virose gastrointestinal. Mas eu ia lá, avaliava, não gostava do jeito que eu estava vendo o paciente, pede um raio-x, estava lá uma pneumonia enorme. Nossa. E com poucos dias de evolução, né? Então, assim, não é uma criança que vinha arrastando vários dias de doença. Com poucos dias, uma pneumonia enorme. Rápido. Só que da mesma forma que ela estava enorme, na hora que a gente entrou com o tratamento, em poucos dias ela melhorou. Só que a gente teve muitos casos entre abril e... Até agora aparece um pouquinho, mas assim, eu acho que julho e agosto foi o ápice do que eu atendi de pneumonias aí. E a gente tem uma suspeita de que a vacina A gente tem as vacinas todas, né? Então, tem a vacina Pneumo 10 no SUS. De que essa vacina já não está mais abrangendo as bactérias que estão causando as pneumonias nas crianças no momento. Evoluiu. A gente tem que expandir. Só que, infelizmente, não tem no SUS essa vacina. Tem nas clínicas particulares só. Que é a Pneumo 13, ou seja, de 10 sorotipos de bactérias, vai para 13 e tem a 15 agora. Entendi. Entendeu? Então, assim, ou o SUS vai ter que atualizar essa caderneta e mudar o tipo de vacina, ou as mães vão ter que fazer um esforço descomunal, porque não é uma vacina barata, para vacinar os filhos e protegerem mais, porque realmente estava tendo muito caso de pneumonia aí, e que pelos estudos, o pessoal nos congressos de imunologia, de pneumologia,
estão chegando a essa conclusão que talvez essa vacina não está sendo suficiente. É que a gente sabe que bactérias, vírus, eles evoluem, né? Exatamente. E vai surgindo novos. Exato. Entendeu? Então, a gente tem que tentar sempre... O Covid, né? Foi isso. Mutação atrás de Já mutação. Da existia. gripe é todo ano a vacina, porque ela vai mutando todo ano. Ele vai criando mecanismos de não morrer, né? Então, é igual a gente vai se adaptando, a gente vai criando mecanismos de sobrevivência. O vírus e a bactéria é assim. Então, por isso que existe bactéria resistente a antibiótico. Por quê? Porque você passou um antibiótico para aquela bactéria, talvez dose errada, né? O vizinho passou, e aí aquela bactéria não morreu. Ela ficou fraca, mas naquela fraqueza, tipo igual a gente, ela criou um mecanismo de sobrevivência àquele antibiótico. E quando você passar de novo, não vai responder. Fazer efeito. Exatamente. Essa é a superbactéria que todo mundo fala. A superbactéria, ela criou um mecanismo para vários antibióticos. Nada funcionava naquilo. É só o antibiótico top do top do top e, assim, muitas vezes também não fazia efeito. Nossa, olha o risco disso. Então, por isso que no Brasil a receita de antibiótico é controlada. Só pode ser passada por médico. Porque o pessoal tava tomando amoxicilina igual tomar para água, qualquer coceira de pele, você entendeu? E aí tava acontecendo esse fenômeno da resistência bacteriana. Então, há um tempo atrás aconteceu o fenômeno da resistência à bezetacil. O pessoal passava tanta bezetacil para tudo que ela não funcionava que depois ela mais. parou de funcionar. A gente teve que restringir o uso da bezetacil por um tempo, usar só em casos muito específicos para ela voltar a funcionar. Daí É uma medicação forte pra caramba. a bezetacil é uma ótima medicação, é uma das primeiras, um dos primeiros antibióticos, né, derivados da penicilina e tudo. Ele fica de 2 a 3 semanas no organismo agindo, ou seja, você toma uma injeção que vai te tratar ali por pelo menos 2 semanas, né? Então, assim, realmente é uma solução importante, até para criança que não toma remédio, né? Então, ela fala, a mãe fala para mim, olha, ela não toma medicação de jeito nenhum. Eu dou vomita, ela faz escândalo. Pô, vamos tentar uma bezetacil aí, se é o caso, né? Porque a bezetacil também não pega tudo. Por quê? Porque eu sei que vai estar tratando, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as medicações, porque cria resistência bacteriana. A gente não pode usar porque decidiu, minha vizinha teve uma coisa parecida e agora eu vou usar. A filha do meu amigo teve, funcionou para ela, vai funcionar para mim. Aparecem muitas mães no pronto-socorro que as crianças estão claramente com resfriado e gripe, que é um quadro viral, dizendo que a criança só melhora com antibiótico. O antibiótico não vai fazer nada. Nada a ver uma coisa com a outra. Não, porque o antibiótico age em bactéria, não age em vírus. E aí essas mães insistem em sair uma receita de antibiótico. E se você nega, ela abre ficha, passa com outro profissional para pegar essa receita. E aí isso vai gerando a resistência bacteriana. Vai ter uma hora que realmente o seu filho não vai melhorar com nada. Só com o remédio mais forte, o antibiótico mais forte, que dá um monte de efeito colateral. Entendeu? O risco da automedicação é absurdo. Sim, sim. Então, assim, a gente tem uns motivos porque as receitas são controladas, né? Porque o abuso delas trazem mais mal do que bem. Exatamente. Agora, uma coisa polêmica. O sorvete gelado, pisar descalço no chão gelado, isso dá gripe? Não. Não tem nada a ver. Não dá gripe. Existe uma condição respiratória que é a rinite vasomotora. A rinite vasomotora, ela fica mais exacerbada nas mudanças bruscas de temperatura. Isso não só para quem toma gelado, mas, por exemplo, tá muito calor e esfriou muito rápido. A criança já começa a espirrar, o nariz fica cheio, começa a tossir. E isso pode acontecer com o sorvete e o gelado. Porque se a criança tem essa rinite vasomotora, a hora que ela tomar o sorvete e o gelado, ela vai ficar com o nariz entupido e ela vai começar a espirrar. A mãe já vai achar que tá doente por causa do sorvete. Mas não é, porque se você der um banho quente, um leitinho quente, botar na cama, no dia seguinte a criança tá nova. Não teve febre, não ficou com mal-estar, mas teve aqueles sintomas que nos primeiros dias realmente parece uma gripe, tá? Então isso é muito polêmico. Pra gente ter gripe, a gente tem que ter contato com o vírus. Entendeu? Gripe, resfriado, qualquer doença contagiosa, você tem que ter contato com o vírus. E o gelado não vai causar nada disso. Eu até brinco com a mãe, quando a criança tá com dor de garganta, eu falo, dá gelado. Por quê? O que você faz quando você bate a perna? Põe gelado. Põe o gelo. Por quê? Porque ele desinflama. Exato. Se a garganta está inflamada, a criança, ao entrar em contato com alimento quente ou bebida quente, ela vai ter uma sensibilidade maior. Dá o gelado, ela não tem, vai melhorar essa sensibilidade, vai diminuir a dor dessa criança. Entendeu? Claro, se ela não tiver essas condições que eu falei anteriormente. Pós-cirurgia de amígdala.
Você sai com uma receita do verdade. médico. Sorvete líquido gelado. Você entendeu? Até no dentista, né? Vai fazer uma extração de dente, você Exato. toma sorvete depois pra ajudar. Exatamente. Então, só por aí já cai por terra, tá? Eu, como mãe, mando minha filha botar meia no pé pra não ficar com o pé no chão gelado, tá? Mas eu acho que isso é muito fator emocional mesmo. Mas isso é cultural, né? Isso, mesmo sabendo que não vai dar nada. Você entendeu? É porque eu tô com frio. Eu tô com frio no meu pé. Poxa, por que que minha filha não tá? E minha filha é a rainha de andar descalça. Entendeu? Minha filha vem da escola, entra no carro, tira o Tira tênis e a tudo. meia e já larga tudo no carro. Ela não suporta ficar de sapato. Então, tô lá eu gritando pra ela, põe a meia, põe o chinelo, não fica descalça. Mas assim, eu sei que não vai deixar ela doente. Mas emocionalmente aquilo me deixa mais calma, entendeu? Entendi. Eu vi um vídeo no YouTube de um hospital americano, aí tá a criancinha lá com febre e a enfermeira dá um sorvete pra ela. Um geladinho. É. Exatamente. Falei, ó, sensacional. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, eles têm um gelinho, né? Geladinho, não sei como é que chama em cada região, de soro de reidratação oral. Ah, tem soro ali. Isso. O Pedialyte, que é aquele sorinho que a gente compra pronto na farmácia, Aham. lá nos Estados Unidos e na Europa, tem o que chama de Popsicles de Pedialyte, que é o geladinho do soro. É colorido, é azul, é vermelho, é roxo. Então, assim, o que acontece? Quando uma criança está doente, com febre, ela desidrata. Então, logo que você chega no pronto-socorro, em alguns hospitais, eles já te dão esse geladinho, porque a criança vai se hidratar, essa febre vai baixar e vai ser muito mais fácil de avaliar. Entendeu? E a criança, de repente, já está até melhor. Sensacional. Porque no soro de reidratação já tem uns nutrientes ali importantes para essa criança. Então, assim, aqui não chegou esse geladinho ainda, mas eu falo para os pais. Por que você não faz um sorvete com o sorinho? Porque o sorinho é ruim de tomar, né? Tem gosto salgado, ele tem sal, ele tem açúcar ali. Eu falo assim, por que você não faz um sorvete com esse sorinho? Põe num picolé, é muito mais fácil você oferecer um picolé de soro do que o soro mesmo. Sensacional. Entendeu? Mas assim, por que que não tem aqui? Não sei, um país tão tropical, com tanto calor, não ter um sorvetinho de sorinho de reidratação para verdade. criança, entendeu? Eu nem sabia que tinha soro. Eu falei, é um sorvete, sei lá, né? Exato. Só pra baixar mesmo pela temperatura, né? Baixa a temperatura, você repõe os nutrientes e você hidrata uma criança. Tudo que tá dando mal-estar ali nela no momento, entendeu? Sensacional. Eu sei que em casa é difícil. Não, o sorinho de reidratação não é bom. Eu sempre falo para as mães, você experimenta o que você vai dar pro seu filho, tanto de remédio quanto dessas coisas, porque muitas vezes você tá lá brigando com a criança e é ruim o gosto. A gente tem que ter uns artifícios para conseguir hidratar essa criança, né? Então eu falo sobre esse sorvete, eu falo para fazer gelo colorido, pegar aquele Pedialyte de morango que é vermelho, fazer gelo de Pedialyte, colocar no copo de água para tomar água com gelo colorido. É um jeito da criança tomar o soro, né? Sem sentir tanto aquele gosto, porque não Remédio é. é ruim, né? Não adianta. Nem a gente que é adulto gosta, imagina a criançada, Exato, né? exatamente. E aí você olha lá, sabor abacaxi. Não tem sabor de abacaxi. Não aquele tem. negócio. É horrível. Não tem sabor morango, tem sal ali. Como que tem sabor não morango, dá, entendeu? É fora da curva, não tem jeito. Felizmente é assim. Fala uma coisa, que dica você dá para quem quer seguir o caminho da medicina? Tá. Hoje em dia a gente mudou um pouquinho o padrão, né, dos cursos de medicina, mas eu acho que o principal é você saber o que você quer, saber o que você não quer, né? Porque eu brinco que na faculdade, tanto na residência, eu sabia o que eu não queria. Mas saber o que você quer, principalmente saber aquilo que você não quer. Saber que tem que ter uma dedicação, assim, intensa. Não adianta você achar que vai fazer medicina de qualquer forma, você vai até se formar. Mas é lá na frente que você vai pegar a consequência disso. Uma dedicação intensa. Estudar, reler, pensar, ponderar sobre o assunto. E saber que você vai ter que abrir mão de alguns momentos agora para viver alguns momentos lá na frente. Valeu a pena, né, tudo que eu acabei abdicando. Porque agora eu colho os frutos daquilo, né? Eu falo que nada vem de graça, nada é fácil. Então, eu pensar que seria fácil, não ia ser, entendeu? Então, assim, valeu a pena eu abdicar? Eu gostaria de não ter abdicado, né? Tá mais presente com a minha família, tá ali. Mas, poxa, me trouxe num caminho onde eu me orgulho do meu caminho, entendeu? Então, assim, valeu a pena. Olhando lá para trás, olhando o meu caminho percorrido, olhando tudo que eu fiz, valeu a pena. Então, é você saber, botar como foco aquilo e, assim, tirar as distrações. Porque vão aparecer muitas distrações no caminho, durante a faculdade, durante a residência, durante a vida, entendeu? Então, assim, é importante para você? Então, foca. E vai.
entendeu? E não se desvia daquele caminho, porque senão é só bagunça. Acaba se formando, fazendo por cima, mas lá na frente colhe as consequências, né? Aquele médico inseguro, aquele médico que não sabe manejar. Então, assim, a gente tem que ir ali e vai atrás, estudar. Então, assim, se você está assistindo e você é um adolescente, não acha que você, com o mesmo mecanismo de estudo que você tem agora, do colegial, agora ensino médio, né, que fala, É verdade. você vai conseguir notas boas na faculdade. É outro esquema de estudo, entendeu? É outra maneira. Eu brinco que durante o colégio e o ensino médio, eu sempre fui muito autodidata, assim, sabe? Tipo, eu não precisava estudar para prova. Eu ia bem, eu lia um pouquinho, eu já sabia do que se tratava. Chegou na faculdade no primeiro semestre, eu quase rodei. Achou que era o mesmo ritmo e Sim, eu não tava era. mantendo. Eu até estudava um pouquinho mais, eu pegava as monitorias de fim de semana, né? Mas assim, eu achava que ia ser o suficiente. E teve uma prova, porque na minha faculdade não era por matérias, era modular. Então eu tinha módulos. E teve uma prova final de um módulo de várias matérias juntas que eu precisava de 30 testes e eu fiz 29. Nossa, faltou um. Exato, mas assim, por arredondamento eu passei por comportamento, por demonstrar interesse, tudo, eu passei nesse semestre com todos os professores olhando pra minha cara e falando assim: se você fosse da zoeira, se você demonstrasse desinteresse, você ia refazer essa prova, porque né, tem aí a prova substitutiva, o reteste, né, não sei o nome das faculdades. Mas assim, eu que sempre tive muita facilidade com matérias, que nunca precisei estudar realmente assim, sentar e ficar lendo horas. Na faculdade mesmo estudando, eu achava que era suficiente, eu quase rodei. Depois desse semestre, nunca mais. Era horas e horas estudando, virava noite. Então, assim, alguma coisa eu aprendi ali. Então, saber. Tem que ter a disciplina, não tem jeito. Na faculdade, não só na de medicina, né? Mas falando sobre medicina, você tem que ter essa disciplina de saber, assim, o que eu estudei durante o dia, eu preciso de um tempo depois para consolidar. Porque se eu sentar ali e não estudar, eu não vou consolidar aquela informação, eu vou esquecer. E aí, depois, perto da prova, é muito mais difícil, né? E sempre, né? Aí, depois de formado, agir com ética, com respeito, com moral, né? E não trair os seus valores por conta de coisas atuais, né? Então, assim, eu acho que o principal é você agir com ética, com respeito, porque senão você se perde. Então, assim, é muito fácil eu inventar um monte de informação aqui, coisas milagrosas, e falar para os pacientes que é isso que vai resolver e vender um monte de coisa. E aí o pessoal iludido, porque não tem conhecimento, vai comprar, eu vou ficar milionária e tá tudo certo. Entendeu? Mas como é que fica aqui o meu princípio, a minha ética, a minha moral? Então, assim, muito importante isso. É fundamental. É a base, né? Exatamente. Essa é uma base sólida para evoluir com consistência. Isso para todo mundo, mas eu acho que para quem cuida de vida é mais. Com certeza. A Entendeu? responsabilidade é muito maior. Exatamente. Vender um curso aí de como ficar milionário, como tem vários, né? Uhum. Inclusive gente que não é milionário. É fácil e beleza, né? Agora, mas um médico, uma nova, cura de, sei lá, tal coisa. Exato. E tá tendo várias coisas assim por aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil você cair naquilo que é fácil e dar dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, você tem que saber por que você fez medicina, né? Se você tem muito claro por que você fez a medicina, por que você está trabalhando, não se desvia daquilo, né? Porque vai aparecer oportunidades de você se desviar daquilo. É uma realidade. E outra dúvida. A pediatria, ela cuida de pacientes de qual idade a qual idade? É até os 18 anos, não, né? Aí que tá, vamos lá. Sim, Sério? até mais até, tá? Existe um campo da pediatria que é o ebiatra, que ele é um médico do adolescente. Entendi. Tá? Então, a partir do momento que aquele adolescente entrou na puberdade ou já está naquela fase super tranquila da adolescência, os ebiatras podem assumir. É uma especialidade relativamente nova, não é tão nova assim, porque desde que eu faço faculdade eu já tenho contatos, mas assim, nova de uns 30 anos para cá, se a gente for ver a medicina de forma geral. Considerando tudo, é recente. E que não tem tanto divulgação assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, são os médicos pediatras, eles são pediatras, é uma subespecialização da pediatria, que eles cuidam das particularidades da adolescência, da mudança corporal, de como aquele adolescente se vê, dessas questões agora que aparecem de gênero, das questões psicológicas da adolescência, que o adolescente, naturalmente, ele se fecha para a família, ele se abre para o mundo. A gente chama de rebeldia. Exatamente, porque até virar adolescente, aquela criança se vê como muito parte da família. Então, aqui ela vai ter como espelho os pais. Sim. Então, e é muito importante o papel dos pais.
A partir da adolescência, aquela criança quer se ver como indivíduo. Então, ele vai começar a contestar os pais. Já não quer mais andar junto. Exato, e ele vai começar a querer se inserir em grupos. E é aí que os pais se perdem e perdem os adolescentes. É o perigo, né? Porque Exatamente. se entrar num grupo ruim, complicou. Exatamente. Então, tem que ter uma base muito sólida formada para na adolescência aquele adolescente não se perder. Você entendeu? E aí o ebiatra ele entra ali, aquele acompanhamento da mente do adolescente que é mega complexa, né? Que vai ter os fatores normais, mas não é porque é normal uma rebeldia, um isolamento, um comportamento que ele não tem que ser orientado. Tá, é normal você se sentir assim, mas por que você está se sentindo assim? O que a gente vai fazer para você resolver? Tá? Porque o que eu vejo hoje em dia, já pegando outro gancho, Você que manda. é essa educação positiva que tá meio virando permissiva. É muito normal a criança fazer birra. É muito normal a criança fazer birra, né? Dos 2 anos aos 4, 5 anos é muito normal. Mas é por isso que eu vou deixar ela fazer a birra e vou ceder? Não, tem que impor limites, né? Exatamente. As crianças pedem limites, né? Eu brinco que, assim, ela não tem o limite dela. Ela tá te pedindo. Então, em alguns momentos, ela tá... Opa, ó, olha aqui pra mim. Faz alguma coisa. Você que tá mandando aqui. Então, assim, tá lá fazendo a birra dela. Você não vai simplesmente falar, não, tudo bem, minha querida. Eu não ia te dar esse doce agora, mas porque você chorou, eu dei. Por quê? Na cabeça dela vai falar assim, poxa... Então, se eu faço a birra e choro, eu ganho. Funcionou. Vou fazer sempre. Exato. Não que ela está fazendo para te enfrentar, mas isso é uma coisa cerebral nossa. Se você tem um comportamento que te gera uma recompensa, você não vai ter esse comportamento sempre? Natural. Então, é isso. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá difundindo essa educação positiva que tá virando permissiva. Onde a mãe deixa a criança, o pai deixa a criança fazer a birra, não faz nada e não orienta. Entendeu? Então, assim, tem que orientar. Usando minha experiência, a Manuela foi muito birrenta por um período aí que eu quase surtava junto. Mas, assim, às vezes ela tava lá fazendo a birra dela, nada resolvia. Eu pegava no colo, piorava. Eu deixava sozinha, piorava. Eu chegava perto, piorava. Eu ia longe, piorava. Eu falava, gente, eu não sei mais o que fazer. Eu deixava ela se acalmar no tempo dela, no fim. Porque durante a birra ela não vai te escutar. Não tem como você falar, fica quieto, me escuta. Não tem como. Acaba a birra. Senta do lado e fala, você não vai conseguir o que você quer fazendo isso. Vamos conversar, né? Não vai conseguir. E além de não conseguir, você deixou todo mundo aqui em volta nervoso, estressado, né? Ou seja, vai ser mais difícil ainda você conseguir da próxima vez. Valeu a pena? Você acha que é esse o caminho? Ou se você tivesse vindo me procurar e conversar, a gente poderia ter tentado aí um acordo. Entendeu? Então, eu sento com ele e converso basicamente assim, ó. Quase igual adulto. Entendeu? Resolveu da primeira vez? Não. Resolveu da segunda? Não. Resolveu... Acho que da 100ª vez deu uma resolvida. Você entendeu? Mas a gente tem que orientar a criança. Então, por exemplo, na adolescência tem essa questão. É rebelde, vai fazer, vai acontecer. Mas você vai deixar porque é normal? Não. Você vai orientar e trazer de volta esse adolescente, entendeu? E aí, voltando na sua pergunta... Até quando que a gente é adolescente? Teoricamente, até os 24 anos, tá? Mas o ebiatra, ele pode estender o acompanhamento até os 18. Tem ebiatra que continua acompanhando se ele vê que tem alguma coisa que ele possa trazer. Homens até os 40, né? Eu brinco que a infância do homem vai até os 40. Nossa depois senhora. é a adolescência. Eu falo, a minha 5ª série não acabou. Mas Não é tem isso jeito. mesmo. Uso de celulares, televisões, isso aí é polêmico também, ninguém sabe o que fazer. É polêmico porque tem simplesmente pessoas que não aceitam a realidade, tá? A tela, ela age no cérebro da criança como uma droga, né? E aí eu bato muito nessa tecla. Porque ela age no sistema dopamina. E o que libera dopamina? Cocaína, por exemplo, tá? Olha o nível. Então, a gente pode fazer um paralelo. Então, esses vídeos curtos, TikTok, Reels, esses shorts do YouTube, eles agem no sistema de recompensa rápida da criança, liberando dopamina, e ele vai passar para outro vídeo para ter mais dopamina e vai passando. Isso gera um vício, tá? E toda vez que a gente tira o vício de um ser humano, ele tem abstinência. Exato. Então, além de tudo, você está criando um vício para aquela criança e na hora que você tirar, você vai gerar abstinência. Então, não pense que vai ser fácil você tirar a tela. Não vai ser fácil. Só que vai ser mais difícil ainda o seu filho ser um viciado em telas. Por quê? O que isso faz? Maior agitação,
Mudança de comportamento, alteração de sono, alteração de alimentação. A criança não sabe o que está comendo, ela está olhando a tela, ela não sabe nem o que ela está comendo, não sente o sabor das coisas, não tem o nível de saciedade ali normal, tá? Altera o sono, alterando o sono, diminui a capacidade de aprendizagem. É muita coisa, né? Então, assim, se a gente for falar superficialmente, a tela para uma criança pequena só faz mal. Péssimo. Não vejo sentido em crianças de 4, 5 anos que têm o seu tablet e o seu celular, tá? É polêmico, eu falo isso, né? Direto para os pais que vêm me perguntar. Tem pais que realmente tiraram o celular das crianças e vêm me contar. Doutora, depois que eu tirei a outra criança, né? Eu tive experiência com a minha filha com telas, né? Ela ficou de férias com o braço quebrado. Acabamos tendo que liberar um pouco de tela. Ela não tinha muito o que fazer com o braço quebrado de férias. Só que mudou o comportamento dela completamente. Então, assim, o horário de dormir dela, que era às 9, passou a ser às 11, 11h30. Não dormia bem, acordava no meio da noite. Então, assim, não entrava no sono profundo. Ficou mais birrenta, ficou mais mal educada, enfrentando mais. E isso com 15, 20 dias de telas liberadas, né? E nem tanto, assim, só de celular. Tinha celular, mas TV, tudo. E aí, eu e meu marido, a gente meio que falou, cara, o que a gente vai fazer? Porque não tem outro motivo do que tá acontecendo. A gente cortou. Mas assim, cortou, não diminuiu. 100%. A gente cortou o celular. O celular ela não pegou mais. A gente deixava 15, 20 minutos um desenho na TV, também não perto da hora de dormir. E era aquilo. Demorou. Olha isso, foi 15 dias de tela para mais de um mês para ela voltar ao ritmo normal dela. Então, assim, a gente causa danos. E, assim, é querendo fazer o bem, é querendo cuidar. Mas, assim, a gente tem que estar atento. Se é uma coisa que a gente pode evitar, por que a gente vai fazer? E normalmente celulares, essas telas são a válvula de escape dos pais, né? Exato. E, assim, não dá pra gente julgar só isso, tá? Porque muitas vezes você tá ali sozinho com seu filho e você tem 1000 coisas pra fazer, Exatamente. né? Mas, então, escolhe o momento. Poxa, aqueles 15 minutos que eu vou deixar você aqui. Depois eu vou tirar. Faz esse combinado. Por exemplo, a minha filha. Viagens longas de carro, a gente não consegue escapar muito, né? A gente já chegou, tá demorando, vai demorar, quanto tempo falta? E aí, daqui a pouco, começa a chorar porque tá demorando. É entediante pra criança. Exatamente. Então, o que eu faço? Eu pego meu celular no YouTube Kids com controle parental de conteúdo para não ficar fugindo. Dou pra ela e falo assim, 15 minutos. A hora que eu pedir de novo, você vai me dar. E se você não me der, vai ficar tanto tempo sem. Já tá combinado. Ela já entendeu. Pega o celular, a hora que dá hora, eu tiro. Entendeu? Ela já acalmou um pouquinho ali daquele tédio. E aí, daqui a pouco, ela começa a estressar de novo e a gente tenta ver outra alternativa. É complicado, né? Sim, exatamente. Porque é uma ferramenta que tá na mão de todo mundo. É muito mais fácil você entregar o celular. E eu brinco que assim, né? Não adianta a gente também, de novo, voltar nessa história de viver numa bolha. Porque a tecnologia tá aí. Então, as crianças vão ter que aprender a usar. E vão ter que aprender a usar a seu favor. Então, crianças pequenas, eu não vejo sentido de você liberar um dispositivo próprio. Mas as crianças maiores, elas vão ter que aprender a lidar com isso. Quais são as ferramentas que aquela tecnologia traz? O que pode prejudicar para depois, quando estiver fora de casa e tiver acesso, ela ter noção do que está acontecendo ali. Porque você restringe, mas na escola o amiguinho tem. É verdade. Você entendeu? Vai dormir na casa de um amigo, você não sabe o que está vendo. Entendeu? Então, assim, conforme for ficando mais velho com maturidade para entender, eu acho que tem que ser liberado de forma controlada e com orientação, né? Porque a tecnologia tá aí, a gente não voltou pro tempo das cavernas. Não dá pra voltar atrás. Vai ser parte do dia a dia mais do que do nosso. Então, essas crianças já estão crescendo com a tecnologia. É verdade. Eu vivi uma transição antes do computador, da internet, né? Sim. Elas já nasceram assim, né? Eu brinco que a Manuela, a primeira vez que pegou no celular, ela já sabia passar foto. É uma E realidade. assim, cara, como que ela já sabia? Já era intuitivo aquele negócio ali. Então, assim, a gente tem que também ter o equilíbrio. Vamos tirar toda a tecnologia dessa criança? Não, mas quando ela tiver maturidade, a gente vai introduzindo aos poucos com orientação. Entendeu? Videogame, mesma coisa, né? Até pior. Videogame é ruim também, né? Eu acho que o videogame te prende muito tempo ali. Você não consegue ficar pouquinho. É uma fase, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra. E aí você perde, aí você fica nervoso, aí você fica agressivo.
E a criança não sabe separar o mundo dali do que está acontecendo no mundo real. Exato. Então, ela vai ficar agressiva, ela vai trazer essa agressividade, entendeu? E também tudo com tempo e maturidade. A criança mais velha vai ter uma maturidade um pouco melhor para lidar com momentos controlados, entendeu? Eu acho que criança pequena tem que ser criança pequena. Entendeu? Andar de bicicleta, andar de patins, jogar bola, brincar de massinha, brincar de tinta, pular, entendeu? E às vezes ficar entediada. Faz parte. Faz parte do processo. Né? O tédio é bom, ele gera criatividade. Então, o que a gente está vendo muito hoje em dia com essa questão das telas são crianças que não são criativas. Que quando não tem um brinquedo, não sabe o que fazer. É verdade. Você entendeu? Então, assim, você deixa a criança parada lá, não tem um brinquedo, ela vai querer ver uma TV. Poxa, na nossa época a gente inventava coisa, pulava uma amarelinha, pulava corda, corria de lá pra cá, brincava de esconde-esconde. Hoje em dia, a criança que não tem um estímulo ali, ela não sabe o que fazer. Hoje em dia ela põe no YouTube e ela tem desenho o dia inteiro. Exato. Na nossa época tinha um horário de desenho e depois de passava manhãzinha, jornal. E depois cortaram o nosso desenho ainda, né? Foi. Aí tinha que ir pra rua, não tinha o que fazer. Mas não tem jeito. E essas informações são extremamente relevantes. Porque essa tecnologia está inserida em todas as casas do mundo inteiro. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso. Telas é uma coisa assim que eu sou bem restrita a isso, entendeu? Eu acho que não veio para trazer bem, né? Um dado importante, a miopia infantil aumentou 400% depois da pandemia por conta das telas. Aí na pandemia não teve o que fazer, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Exato, e aumentou. Não foi assim 10%, 20%, foi 400%. É absurdo. Ansiedade, depressão, tudo isso relacionado a redes sociais, que você vê uma vida que não existe. Agora, você imagina um adolescente que não sabe quem é, olhando uma rede social e vendo uma vida que é mentira. É verdade. Você só posta aquilo que você quer postar, né? Você vai postar o seu perrengue? Ninguém posta. Não vai postar. Ninguém posta Eu não vou ruim. postar a Manuela se jogando no chão fazendo birra. Você entendeu? Eu vou postar a parte bonitinha do dia. É verdade. Né? Então, assim, a realidade é diferente. E o adolescente não tem essa maturidade e isso gera ansiedade, desconforto e depressão. Fato. Entendeu? Distúrbio de imagem, né? Que vai ver aquela mulher, aquele homem com o corpo perfeito e vai querer ter aquele corpo e vai... transtorno alimentar. E é um caminho aí que é complicado. Isso é péssimo para adulto, imagina para criança. Exatamente. Bom, muito obrigado. Imagina. Nosso tempo chegou ao fim. Marcaremos próximos. Sim, sim. Show, obrigado por vir. Tinha algumas dúvidas que umas mães me mandaram. Show. Eu posso falar pontualmente agora, rapidinho? Lógico, vamos. Só para finalizar. Febre. Né? As mães vivem me perguntando, febre, quando que eu me preocupo, quando que eu levo para o hospital, quando que eu não levo. A gente tem que entender a febre como um mecanismo do corpo de defesa, né? E a gente precisa dela, porque o nosso corpo entende que tem um invasor entrando e a gente precisa subir a temperatura do corpo para matar esse invasor. Só que a gente também não vai matar o nosso próprio corpo às custas disso. Então, tem uns sinais de alarme que a gente fala da febre. A febre até 3 dias... Uma febre mais branda, que se controla com medicação e a criança fora da febre está ativa, brincando, aceitando líquidos, pode ser observada em casa. Agora, quais são os sinais de alarme? A febre muito alta que não passa com medicação. A criança que está prostrada, né, que está desanimada, mesmo fora do período de febre. A criança que não está conseguindo ingerir líquidos, porque daí ela vai desidratar. E outros sintomas associados, dificuldade respiratória, vômito que não para, dor abdominal intensa, cefaleia intensa. Então, nesses casos da febre associada a esses sintomas, procurar a emergência. Se não, é uma febre branda, tá ali 3, 4 dias, não tem sintomas mais sérios, você pode falar com o seu pediatra no consultório, ou também passou desses 3, 4 dias, levar para uma avaliação sem muita urgência. Mas precisa ser uma criança que vai ser avaliada, né? Outra mãe me perguntou sobre os saltos do desenvolvimento. Eles existem e as crianças passam por eles porque a criança vai adquirindo novas habilidades, né? Então, conforme ela adquire novas habilidades, ela não sabe lidar com isso, ela quer usar isso toda hora. Então, altera o sono, altera o comportamento. Aquela criança vai acordar, porque ela aprendeu a engatinhar, ela vai acordar para engatinhar. É basicamente isso. Então, ela vai deixar de dormir à noite. Então, existem os saltos e tem os momentos de cada salto, né? Então, normalmente, ali um salto perto dos 3, 4 meses, um salto ali perto dos 9 meses. A gente tem os saltos, né, bem estabelecidos. Eu já tenho algumas postagens na minha página do Instagram falando sobre isso, mas eles existem sim, não é impressão. Tem criança que passa sem ter esses saltos muito exacerbados? Tem. Sorte dessa mãe.
Mas a maioria tem esses saltos e a mãe até estranha, fala, nossa, acho que tá doente, acho que é dente, acho que tá com febre, vai ficar ruim. E às vezes é só o salto mesmo. Natural. Exatamente. Tem uma mãe que falou para eu falar sobre os principais sinais de autismo, né? Eu acho que, assim, a gente tem que entender que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vai estar lá desde pequeno, desde que a criança está se desenvolvendo. Então, é uma criança que vai ter uma alteração de fala, uma alteração de interação social, uma alteração de desenvolvimento. A maioria das crianças são crianças que não compartilham interesses. Então, elas estão brincando juntas, mas ela aqui, a outra lá, e não compartilham interesses. Isolado. Para um bebê pequeno, a gente percebe que é um bebê que, por exemplo, não foca o olhar no olhar da mãe, por exemplo. Então, normalmente, quando a gente está amamentando nosso filho, a gente está olhando, o bebezinho está olhando direto no seu olho. A criança autista acaba não focando. É uma criança que demora para falar, né, os balbucios, né, que é mamar, dadá, demora um pouco mais. É uma criança que ou tá sempre irritada, né? Nada tá conseguindo acalmar aquela criança, ou é aquela criança que quase não chora, né? Então, esses dois extremos a gente também vê. E aí, a partir daí, a gente vai vendo que cada autista também tem a sua peculiaridade, de acordo com o nível de suporte. Tem autistas que, com o tempo, aprendem a interagir socialmente, tudo. Tem autistas que não interagem. Então, assim, a gente tem cada peculiaridade. Eu acho que é muito difícil a gente resumir esse quadro. Mas, basicamente, é uma criança que não compartilha interesse, vai ter alguma alteração de desenvolvimento também, tá? E eu acho que era isso, pelo que eu me lembre, de dúvidas que as mamães mandaram. Inclusive, um beijo para todas, né, que estiverem assistindo aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Show. E para as mamães que também quiserem, é só colocar aí nos comentários, no chat. E depois a doutora Aline responde. Ah, sim, com certeza. Vou ter um prazer em responder. Podem mandar as dúvidas e aí depois eu entro ali embaixo para responder para vocês, tá bom? Show. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Foi um prazer enorme e marcaremos próximos depois. Ah, sim. Aí a gente também recebe essa demanda aí dos temas e a gente vai marcando. Exato. Show. Combinado? Fechadíssimo. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até quinta-feira que vem. Tchau.